Antes do 3 século A. Graus Celsius, os judeus temiam que sua literatura sagrada fosse traduzidas para outras línguas. Eles tinham em mente que, se fossem traduzidas, essas traduções seriam traduções profanas dos seus escritos, que foram revelados somente para eles, os escolhidos. No entanto, a primeira tradução desses escritos judaicos, composta até então somente do Antigo Testamento, surgiu por volta do 3 século a.C. Tradução esta, chamada de número Septuaginta, número por ter sido ironicamente traduzida por 72 rabinos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, por isso chamada de número Septuaginta, número. Inclusive, tradução usada por Jesus Cristo e seus discípulos. Será que os judeus, num sentido não tão extremo, estavam com a razão em ter zelo por não deixar seus escritos serem número profanados? Haja visto o grande número de traduções, e números destas, tremendas aberrações, num sentido único de sustentar ensinos falsos e alheios da verdade de Deus. Examine o que aqui é exposto e tire as suas próprias conclusões. 10. Vastas omissões nas versões modernas. São vastas as diferenças entre o texto em que se baseia Tiago, como também as Almeidas 1753, Corrique Fiel, e os textos em que se baseiam as versões modernas. Somente no Novo Testamento há mais que 8.000 diferenças de palavras entre o texto recebido e o texto de Ansticotorte, e suas revisões tais como a do texto de Nestlé e a do texto da UBS. É verdade que muitas destas mudanças não são tão significantes quanto as demais mas todas são diferenças reais. Contando somente nos 4 evangelhos, mais que 2.800 das palavras do texto recebido são omitidas no texto de WH em que se baseiam as versões modernas. Este é um vasto número de palavras, e aproximadamente o número de palavras em 1 e 2 Pedro combinados. O Senhor Jesus Cristo disse nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. MT 44. As palavras da Bíblia são palavras cruciais, cada uma delas. Versos de frases completamente omitidos das novas versões. Há 17 versos completamente omitidos na New International Version, MT 17 e 21, 18 e 11, 23 e 14, MC 7 e 16, 9 e 44, 9 e 46, 11 e 26. 15 e 28, 17 e 36, 23 e 17, João 5:4, At 8 e 37, 15 e 34, 24 7, 28 29, RM 16 e 24, e 1 João 5:7. Ademais, a NIV separa MC 16 9 e 20 do resto do capítulo com uma nota que diz os 2 mais antigos e confiáveis manuscritos não têm MC 16 9 e 20 números, assim destruindo, nas mentes dos leitores, a autoridade desta vital passagem, e efetivamente removendo mais outros 10 versos. João 7 2.53 8 2.11 é também separado do restante do texto pela nota de rodapé. Os mais antigos e mais confiáveis manuscritos não têm João 7 2.53 8 2.11. Número deste modo, outros 24 versos são efetivamente removidos da Bíblia. A NIV questiona 4 outros versos com notas de rodapé, MT 12 e 47, 21 e 44, LC 22 e 43, 22 e 44. Isto faz um total de 55 versos que são completamente removidos ou gravemente questionados. Adicionalmente, há 147 outros versos com significantes porções omitidas. Você deve checar a Icont, Aratus, Armenvi, Viva, de hoje, e outras Bíblias TC, e chocar-se ao ver que fazem praticamente o mesmo, seja por omissão direta, ou por notas de rodapé destruidoras da fé, ou por pares de colchetes também destruidores da fé, que significam apóstrofo. Tudo indica que isto foi adicionado bem depois, por falsificadores. 11. Corrupções doutrinárias nas versões modernas. Os promotores das versões modernas, baseadas no texto crítico, clamam que as diferenças entre suas versões e a Tiago, ou, em português, as diferenças entre as Bíblias TC e as Almeidas Corroque Fiel, são relativamente insignificantes e não têm conexão com doutrina. Isto não é verdade. As diferenças são grandes, e muitas das mudanças nas versões TC realmente afetam doutrinas. Até mesmo muitos dos promotores das versões modernas admitem que as diferenças são vastas e graves. O prefácio da Revised Standard Version clama:
Número A. Tiago tem graves defeitos. Pelos meados do século XIX, o desenvolvimento dos estudos bíblicos e a descoberta de muitos manuscritos mais antigos que aqueles sobre os quais a Tiago foi baseada, tornou manifesto que estes defeitos são tantos e tão graves que exigem uma revisão da tradução inglesa. Número um trabalho mais recente, Número The English Bible from KJV to New Números, contém um capítulo inteiro tratando de os problemas doutrinários na Tiago. O autor, Jack Lewis, conclui com estas palavras: Número doutrina. Número significa número ensino, número e qualquer falha em apresentar a palavra de Deus acurada, completa e claramente, em uma tradução, é um problema doutrinário. Os assuntos que temos inspecionado panoramicamente neste capítulo, todos eles afetam o ensino que o leitor receberá da sua Bíblia. É ingênuo declarar que eles não têm nenhum significado doutrinário. Uma vez que concordamos que há sérias diferenças doutrinárias entre as versões, também reconhecemos o feliz fato de que há uma concordância doutrinária básica entre as duas famílias textuais. Isto nos mostra duas coisas. Primeiro, podemos regozijar que Deus tem prevalecido sobre o ímpio plano dos homens e demônios, e tem perpetuado as doutrinas essenciais mesmo nos textos mais corrompidos. Segundo, isto não significa que as diferenças entre os textos são insignificantes e inofensivas. Não significa que doutrina não é afetada. Também não significa que não é importante descobrir qual é e usar o mais puro texto. Você pode mostrar a alguém o Evangelho da Graça de Cristo mesmo com uma versão católica romana. Você pode provar que Cristo é Deus, o Altíssimo, o Eterno. Eu sou Números, mesmo com a pervertida tradução Novo Mundo usada pelos Testemunhas de Jeová. Você pode ensinar a doutrina da propiciação mesmo a partir de uma perversão tal como a Today's English Bible, que extirpa a palavra sangue da maioria das principais passagens. Isto mostra a maravilhosa mão de Deus em obstruir os esforços do diabo. Mas isto não significa que as mudanças feitas nestas e em outras novas traduções não são significantes. As doutrinas mencionadas no parágrafo acima são seriamente enfraquecidas nas novas versões. A seguir, apresentamos algumas doutrinas cruciais que são afetadas pelos modernos textos e traduções. As versões modernas enfraquecem a doutrina da divindade de Cristo. MC 9:24, e logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Acfiel, Tiago, palavras Senhor, isto é, o testemunho do homem, de que Cristo é o Deus, é omitida. Por exemplo, Aratos diz imediatamente: o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. MC 15:39, e o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Acfiel, Tiago, a palavra o, isto é, o testemunho do centurião, de que Cristo é o Deus, é omitida do texto, ou trocada por ou questionada em nota de rodapé. Aqui, o erro das versões modernas é de tradução, é de insuficiente conhecimento do grego, é de esquecer a doutrina. Veja, por exemplo, Aratos, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Ele C2:33, e José, e sua mãe, se maravilharam das coisas que dele se diziam. Acfiel, Tiago. A divindade de Cristo é atacada pela mudança de número José e sua mãe para o pai e a mãe do menino ver nota de rodapé de C2:33, na seção abaixo. Por exemplo, Aiconte diz: o pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. C2:43, e, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. Acfiel, Tiago. As versões TC mudam José, nem sua mãe para seus pais ver nota de rodapé de C2:33, na seção abaixo. Veja, por exemplo, Aiconte, ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberem seus pais. LC 23:42 e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Acfiel, Tiago. As versões TC têm o ladrão penitente dirigindo-se a Cristo meramente como Jesus ao invés de como Senhor como no TR. Veja, por exemplo, Aratos,
Eu acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. João 1:14. Glória do unigênito do Pai, 1:18. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, 13:16. Deu o seu Filho unigênito, 13:18. Não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Acfiel, e Tiago. A maioria das outras versões TC omitem número gênito números, isto é, mudam número filho unigênito número para número filho único números, assim removendo um importante testemunho da unicidade de Cristo como o unigênito, o único gerado Filho de Deus. Cristo não é o único Filho de Deus. Adão é chamado Filho de Deus. Eles C 13:38. Anjos são chamados filhos de Deus. João 6. Crentes são chamados filhos de Deus. FP 2:15. Mas Cristo é o unigênito Filho de Deus. Exatamente como Tiago e Acfiel corretamente afirmam. Por enquanto, a NVI brasileira diminuiu o unigênito para único somente em nota de rodapé. João 13:13 número hora. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Acfiel e Tiago. As novas versões omitem número que está no céu número. Este claro, irrefutável testemunho da divindade e onipresença de Cristo é removido das modernas traduções. Por exemplo, a NVI diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. João 9:4 número convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Número Acfiel e Tiago. As novas versões dizem número é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou. Número você pode ver que esta leve mudança de pronomes de número eu número para número nós número retira inteiramente esta linda referência à obra singular de Cristo. Mudanças aparentemente pequeninas na Bíblia podem criar enormes diferenças. Aratros, por exemplo, diz necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Atos 8:37 número e disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acfiel e Tiago. As versões TC omitem este verso, diretamente, ou por nota de rodapé, ou por colchetes, e assim removem o glorioso e importante testemunho do eunuco etíope sobre a encarnação e divindade de Jesus Cristo. Por exemplo, Aratros põe todo o verso entre colchetes, o que entendemos que seus editores o consideram uma falsificação. A NVI já tirou o verso do texto principal, 1 15:47 número. O primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Acfiel e Tiago. As versões TC omitem número Senhor número e dizem número. O segundo homem é do céu, número, assim efetivamente removendo este abençoado e poderoso testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor, e provém do céu. Veja, por exemplo, Aratros, o primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. 1 TM 13:16 número I. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Número Acfiel e Tiago. As versões TC omitem a palavra-chave neste verso. A palavra número Deus número. Por exemplo, Aratros diz, número evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Número pela substituição da palavra número Deus número pela pronome genérico número aquele números, aplicável se Cristo fosse mero homem. Somos roubados de um das mais claros testemunhos, em toda a Bíblia, da divindade de Cristo, e somos deixados com uma referência sem sentido a um ambíguo e não identificado número aquele números, número que se manifestou em carne. Terence Brown, respeitado ex-secretário da Trinitarian Bible Society, faz este comentário: número incontáveis milhões compondo o povo de Deus, desde o alvorecer da era cristã até o presente dia, tem lido estas palavras nas suas Bíblias precisamente como elas aparecem na nossa versão autorizada, e na nossa Almeida Fiel. Mas agora este poderoso testemunho da divindade do nosso Salvador está para ser varrido para fora das Escrituras e desaparecer sem deixar vestígios. Número Apume 11 número que dizia, eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. Fiel,
Tiago. As versões TC omitem. Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro. Veja, por exemplo, Aratos, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Examinamos brevemente 15 passagens-chave em que o testemunho da divindade de Cristo tem sido inteiramente removido ou tem sido criticamente enfraquecido. Nas mais novas versões da Bíblia, há muito mais passagens que não consideramos. A divindade de Cristo não tem sido removida completamente destas Bíblias, mas, pelas mudanças nas palavras destas importantes passagens, o testemunho global da doutrina da divindade de Cristo tem sido enfraquecido. É esta realmente uma questão de pequenas consequências, amigos? Como muitos querem que acreditemos. Eu digo que não. Mas isto não é tudo. Em adição a estas principais omissões estão as seguintes omissões de nomes e títulos pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Devemos esta lista de K. Madden, em número a Critical Examination of the New American Standard Bible Números, Senhor, omitido em MT 13 e 51, MC 9 e 24, AT 9 e 6, 2Q 4 e 10, GL 6 e 17. 2TM41, TT 14. Jesus, omitido em MT 8 e 29, 16 e 20, 2Q46, 5 e 18, CL 1 e 28, FM 6, 1PD 5 e 14. Cristo, omitido em LC 4 e 41, João 4 e 42, AT 16 e 31, RM 1 e 16, 1Q 16 e 23, 2Q 11 e 31, GL 13 e 17. 47, 1 Ts 2 e 19, 13 e 11, 13 e 13, 2 Ts 1 8, HB 3 1, 1 João 1 7, AP 12 e 17. Jesus Cristo, omitido em 1Q 16 e 22, GL 6 e 15, F 3 9, 2 TM 4 e 22. Senhor Jesus Cristo, omitido em RM 16 e 24, F 13 e 14, CL 1 2. Filho de Deus, omitido em João 9 e 35, João 6 69. Do estudo acima, que não é exaustivo, pode ser visto que o texto de Insticot e as modernas traduções fazem um definido ataque contra o testemunho que as Escrituras dão da divindade de Jesus Cristo. Este fato, sozinho, é suficiente motivo para mantermos o texto recebido e as traduções fiéis fundamentadas sobre ele, e põe o letreiro de mentiras sobre a ideia de que não há desvios doutrinários nas versões TC. As versões modernas enfraquecem a doutrina da propiciação. Considere os seguintes exemplos. CL 1 e 14 número em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, fiel. Tiago. As versões TC omitem a supremamente importante frase número pelo seu sangue número, veja, por exemplo, Aratos, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. HB 13 número, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ponto número fiel. Tiago. As versões TC omitem as palavras número por si mesmo número deste verso. Aniv, por exemplo, diz número, ponto, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ponto número. As três pequenas palavras omitidas nas versões TC seriamente enfraquecem o testemunho desta passagem quanto ao que Cristo realizou sobre a cruz. PD 4 número ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne. Ponto número fiel. Tiago. As versões TC omitem número por nós número, veja um exemplo. Anvides portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armemo-nos. 157 número, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ponto número fiel. Tiago. As versões TC também omitem número por nós número neste verso. Exemplo. Aratos diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. As versões modernas enfraquecem a doutrina do jejum. O texto crítico em grego e as versões modernas, nele baseadas, fazem um estranho ataque contra os ensinos do Novo Testamento sobre o jejum. Embora algumas referências a jejum permaneçam, são removidas várias referências muito significativas. MT 17 e 21 número. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ponto número fiel. Tiago. Todo este verso é omitido nas RSV, New English Bible, Jerusalém Bible, e Phillips. Até coloca o verso entre colchetes, Azaratos, Armel, Viva,
E hoje outras Bíblias texto em português destroem o verso por meio de colchetes ou nota de rodapé, que implicam que o verso é uma falsificação. MC 929 número e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Número Acfiel, Ivo Tiago. O texto em grego, de Ansticotorte, e as novas versões baseadas neste texto, omitem a frase número e jejum números, que também é omitida das NIV, nas RSV, LB, Philips, Nele, e Jerusalém Bíblia, Azaicont, Aratus, Armenvi, Viva, e hoje outras Bíblias texto em português destroem a frase por meio de colchetes ou nota de rodapé, que implicam que jejum é uma falsificação. Estes dois versos sobre jejum não são as únicas referências a esta doutrina nas Escrituras, mas são as duas únicas referências que especifica e diretamente ensinam a importância de jejuar como um aspecto do guerrear espiritual. Aqueles que têm lutado batalhas espirituais contra os poderes das trevas sabem por experiência a preciosa verdade da qual Jesus está falando nestas passagens. Oração é um poderoso recurso espiritual, mas há fortificações demoníacas que não podem ser quebradas somente por oração sem jejum. Este é um fato. E ele faz parte da Bíblia. Remover da Bíblia estas referências é loucura e é malévolo. É igual a, antes de enviarmos um soldado à batalha, retirarmos do seu equipamento parte do armamento que lhe é essencial. Ate 10 2.30-31 número e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que Acfiel, Tiago, e a maioria das tradicionais traduções protestantes nas várias linguagens, as novas versões, seguindo o texto em grego, de Ansticotorte, omitem a expressão número em jejum número, veja o exemplo da Aratus. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que, 175 número não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Número Acfiel, Ivo Tiago. Aqui, rejeitando a maioria dos testemunhos textuais, as novas versões omitem número jejum e número desta importante passagem. Aratus, por exemplo, diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 2,65 número nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Acfiel, Ivo Tiago. A palavra número jejum número foi mudada em algumas das novas versões para número fome número, viva, por exemplo, diz: estivemos sem ter o que comer, Obviamente fome e jejum são duas coisas diferentes. Em 2:11 e 27. Onde o apóstolo Paulo dá uma lista similar de alguns aspectos do seu ministério, ele menciona ambos, fome e jejum. Portanto, o Espírito Santo não está usando estes termos como sinônimos. Este é um outro ataque sobre a doutrina bíblica dos benefícios espirituais do jejuar. 2:11 e 27 número em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Acfiel, Ivo Tiago. Em jejum foi mudada, em algumas das novas versões, para número passando fome número, viva, por exemplo, diz: estivemos sem ter o que comer, Alguém pode ter fome e continuar sem comer sem que isto seja conectado com a vida espiritual e o batalhar espiritual. Na Tiago, e na Acfiel, uma clara distinção é feita entre a fome que Paulo frequentemente suportava e seus frequentes períodos de jejuar, sob o controle do Espírito. Se nestas duas passagens, 2:65 e 11 e 27, o Espírito Santo está se referindo às batalhas espirituais do apóstolo, ao jejuar sob o controle do Espírito, interpretação que é a mais provável uma vez que foi feita uma tal distinção entre jejum e fome. Então os modernos tradutores fizeram um grande mal ao removerem este ensino. Quando os escritos destes 6 versos são tomados juntos, aparece nos novos textos em grego e suas traduções um padrão definido de ataques contra a doutrina do jejum como sendo uma arma espiritual. Isto é ainda mais sério à luz do fato de que somos advertidos nas Escrituras que o guerrear espiritual crescerá em intensidade à medida que o tempo do retorno de Cristo se aproximar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior,
enganando e sendo enganados. Número 2 TM 3:1-13. Não se deixe ser enganado e levado, caro crente amigo, a aceitar uma versão da Bíblia que remova da sua vida esta importante arma espiritual, o jejum. De modo algum são estas todas as doutrinas atacadas nas versões TC. Mas, destes exemplos, o resultado global, já, pode ser, claramente, percebido. Admitimos que as doutrinas acima não foram inteiramente removidas, mas não há dúvidas de que um definido enfraquecimento de doutrina tem tomado lugar. 12. Erros nas versões modernas. As versões TC não somente enfraquecem importantes doutrinas, mas contêm erros grosseiros, isto é, graves contradições das versões TC consigo próprias. SL 12:6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras. Mas as novas versões não são puras. Eu darei 8 exemplos de erros nas versões TC. MT 27:34 deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Acfiel, Ives Tiago. As versões TC mudam a palavra vinagre para vinho. Isto cria uma contradição com a profecia em SL 69:21, que ensina que, ao Messias, seria dado vinagre para beber. Veja, por exemplo, Anvi. Ali lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas, depois de prová-lo, recusou-se a beber. MT 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Acfiel, Ives Tiago. As versões TC omitem as palavras sem motivo. Anvi, por exemplo, diz mas eu lhes digo que qualquer que ficar irado contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Esta pequena omissão cria um sério erro, porque Cristo ele próprio ficou ocasionalmente irado. MC 3:5 diz e, olhando para eles em redor com indignação. Irar-se não é necessariamente um pecado. É irar-se sem motivo. Que o é. MC 1:2-3 como está escrito nos profetas. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Acfiel, Ives Tiago. As versões TC dizem que Cristo está citando o profeta Isaías. Isto cria um erro, porque é óbvio que Marcos não está citando somente Isaías. Ele está citando ML 1:3 como também Is 43. Ele estava citando os profetas exatamente como Ives Tiago e Acfiel o dizem. Veja, por exemplo, Aratos, conforme está escrito na profecia de Isaías. 1:7 Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Acfiel, Ives Tiago. A New International Version, e a Viva, etc., dizem. É bom para um homem não casar com uma mulher. Estas versões estão erradas. A Bíblia claramente diz que o casamento é bom. 7:38. PR 18:22, HB 13:4, João 7:8 Eu não subo ainda a esta festa. Acfiel, Ives Tiago. No verso 10, vemos claramente que Jesus realmente foi à festa. Mais tarde, a maioria das versões TC, em inglês, apresenta Jesus como mentindo. No verso 8, Anás, por exemplo, diz, eu não subirei a esta festa. Em português, tomemos o exemplo de Anvi. Ela tem uma nota de rodapé que diz vários manuscritos dizem, eu não subirei O fato é que apenas alguns manuscritos flagrante e descaradamente corrompidos, que atacam nosso Senhor, Jesus Cristo, omitem esta palavra crucial, ainda As versões TC criam um sério erro com as palavras que lhes faltam. LC 2:33 e José, e sua mãe, se maravilharam das coisas que deles se diziam. Acfiel, Ives Tiago. As versões TC mudam José para pai do menino assim criando um blasfemo erro e dando suporte às mentiras dos modernistas que negam o nascimento virginal de Cristo. Por exemplo, Aiconte diz o pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. LC 2:43 Ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não sobre José, nem sua mãe. Acfiel, Ives Tiago. As versões TC mudam José, nem sua mãe para seus pais
assim criando o mesmo problema acima. Suporte às mentiras dos modernistas e blasfemadores que negam o nascimento virginal de Cristo. Vê nota de rodapé do comentário acima. Veja, por exemplo, aí conte, ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. João 1:14. Glória do unigênito do Pai, 1:18. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, 13:16. Deu o seu Filho unigênito, 13:18. Não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Acfiel, e Tiago. Removendo destes versos a supremamente importante palavra número gênito números, isto é, mudando número unigênito número para número único números, muitas versões TC, como a NIV, criam um fantástico erro, em português. Este erro ainda está nas notas de rodapé da NVI, mas já se instalou no texto principal da Viva. O problema, como já temos visto, é que Cristo não é o Filho único de Deus. Adão é chamado Filho de Deus. LC 13:38. Anjos são chamados filhos de Deus. João 6. E crentes são chamados filhos de Deus. FP 2:15. Cristo não é o único Filho de Deus, mas ele é o único Filho gerado de Deus. Exatamente como o TR, Tiago e Acfiel corretamente ensinam. 13. Conclusão. As versões TC são baseadas em um texto, em grego, corrompido que foi introduzido no mundo por homens que eram apóstatas da fé. Este texto, e as versões nele baseadas, enfraquecem doutrinas-chave da fé cristã e introduzem erros na palavra de Deus. Milhares de palavras inspiradas são omitidas. O resultado da multiplicação dessas traduções tem sido o enfraquecimento da autoridade da Bíblia no coração de milhões de pessoas. Um claro e dogmático número, assim diz o Senhor, número tem sido substituído por um anêmico números. Bem, alguns manuscritos dizem. Os proponentes das novas versões contendem que as Bíblias da Reforma se basearam em um texto inferior. Eles contendem que os mais puros manuscritos das Escrituras não se tornaram disponíveis até a última parte do século XIX, quando foram descobertos por Tischendorf e outros. Eles contendem que a Bíblia que foi levada até as extremidades da Terra durante a Reforma e a Grande Era Missionária dos séculos 17 até 20, necessitava ser purificada pelos modernos críticos do texto bíblico. Nós rejeitamos este pensar. Sabemos que Deus não permitiria que suas santas escrituras fossem corrompidas. O SL 12:6-7 traz a promessa. Número. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, Senhor, desta geração as livrarás para sempre. Número. Ver também 19:7-8, 33:1. 105, 111, 78, 117:2, 119:89, 152, 160, 138:2b, IS 48 igual PD 1:25, IS 59:21, MT 44, 5:18, 24:35 igual LC 21:33, LC 16:17, PD 1:23, 25. AP 22 2.18-19. Deus tem zelosamente preservado a Bíblia através dos séculos. A preservada palavra de Deus não ficou perdida e esquecida na biblioteca do Papa e em um mosteiro herético. Não podemos acreditar que o Senhor preservaria sua palavra através da apóstata Igreja Católica Romana, que perseguiu e matou os crentes e queimou incontáveis Bíblias através dos séculos. Ao contrário, a palavra de Deus foi preservada pelos santos, isto é, crentes, fiéis do Novo Testamento, que recusaram dobrar os joelhos ao erro, e nós temos essa Bíblia preservada no texto recebido, na Bíblia do Rei Tiago, e nas Almeidas 1753, Corric Fiel, e em outras fiéis traduções do texto recebido. Enquanto nós não temos respondido cada questão que possa ser levantada com relação às versões da Bíblia número, na verdade, não podemos responder a cada questão número. Temos oferecido largo esboço da matéria, e seus fatos básicos. Nós advertiríamos que os difamadores da Tiago, e das Almeidas 1753, Corric Fiel, deliciam-se em lidar com tópicos secundários número com as fraquezas de Erasmus, com as antiquadas palavras da Tiago, e das Almeidas 1753 e com a suposta ignorância dos defensores da Tiago, e das Almeidas Corric Fiel, com a não sobrevivência dos números originais números,
Com a suposta falta de manuscritos de suficiente autoridade disponíveis aos editores da Era da Reforma enquanto ignoram as grandes questões fundamentais ao nosso tema. As questões aqui abordadas. Exaltamos e confiamos aos nossos leitores o texto recebido e suas fiéis traduções. Você não irá jamais ser desapontado se você edificar sua vida e sua igreja sobre a rocha eterna. A Bíblia adverte: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. PV 22 e 29. É necessária a luta pela Tiago, e pelas Almeidas TR, isto é, Arcorriac Fiel. O que se segue deve-se ao pastor Gary Freeman, número 1 escritor, que estava se desesperando por causa do debate em relação às versões da Bíblia. Escreveu recentemente Números. Será que preciosas energias e talentos têm de ser desperdiçados em querelas de picuinha entre soldados que deveriam estar concentrando seus melhores esforços para combater os inimigos reais do cristianismo bíblico? Números. Note o desesperado ou reprobatório tom desse escritor. Está certo este pensar? Não. De modo algum, pois cremos que soldados que lutam juntos devem debater uma questão quando ela envolve a integridade e confiabilidade da mais importante peça de armamento com a qual esperamos combater o inimigo. Como podemos nós não dizer nada a nossos companheiros quando alguém sabotou nossa artilharia? Como esperarmos ganhar a batalha quando vamos para a luta com nossa principal arma tomada de nós e trocada por uma substituta defeituosa e inconfiável? A luta pela Tiago, e pelas Almeidas Corric Fiel, é necessária. Nós que estamos batalhando na linha de fogo em defesa da posição Tiago somente Números, e pela posição Traduções TR somente, somos, erroneamente, reputados como os causadores da contenda. Um pastor disse certamente a controvérsia troveja de furor do lado daqueles que fariam, da posição sobre as versões, um teste para a comunhão. Outro pastor escreve uma das tragédias de partir os corações, enfrentadas por qualquer grupo de comunhão, ocorre quando algum movimento, esforço organizado para alcançar um alvo, chega e cresce e polariza e então racha o grupo. O movimento pode ser, somente, sobre versões da Bíblia, sobre querelas pessoais ou sobre agravos sofridos. A questão não é doutrinária, pois, entre irmãos fundamentalistas, sempre há concordância sobre as doutrinas essenciais. Estamos perplexos em ver como o grupo que trouxe as versões modernas, baseadas no texto crítico, para dentro das nossas igrejas e comunhões de igrejas, agora quer nos culpar, a nós que desejamos permanecer com a Tiago, e com as Almeidas Corric Fiel, como sendo os divisores, polarizadores, rachadores, de igrejas e comunhões, e amantes de controvérsias. Se estes soldados companheiros na guerra desejam trazer para nosso meio Bíblias que deixam de fora, ou questionam, MC 16:9-20. João 7 2.53 At 8 e 37, RM 8:1b, e que extirpam pelo seu sangue de CL 1 e 14, Deus de TM 13 e 16, a passagem da Trindade de João 5:7, 8, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados de HB 1:3, nos lavou dos nossos pecados de Apo 1:5, a palavra ainda de João 7:8. Esta palavra, sendo removida das novas versões, faz do nosso Salvador um mentiroso. Então eles não deveriam gritar contra nós, nos chamando de revoltantemente sujos, injustos, discriminatórios, sem amor, ou divisivos, quando nós bem alto reagimos em alta voz sobre qual Bíblia será a palavra de Deus no campo de batalha. Os ofensores, divisores, querelentos e polarizadores são aqueles que querem trazer novas versões para dentro do fundamentalismo. Cremos, contrários à citação pouco acima, que esta é uma questão doutrinária. Cremos que Deus tem preservado a palavra que ele inspirou. Cremos que ela é encontrada, em grego, no texto recebido, e, em inglês, na nossa Tiago, e, em português, nas nossas Almeidas 1753, Corric Fiel. Continuaremos a lutar pela nossa Tiago, e pelas Arcorriac Fiel, não para sermos divisivos, mas de modo que, como soldados companheiros na guerra, possamos ir para a batalha contra nossos inimigos dizendo, com toda a confiança, assim diz o Senhor. Números, ao invés de, com alguns receios, bem,
É assim que Deus disse. Traduções errôneas da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Esta lista é apenas representativa. Ela não esgota este assunto. Colossenses 1:2.15 e 17. A palavra outro é inserida 4 vezes. Isto não está no original grego e nem está implícito. Esta é uma seção onde Jesus é descrito como o Criador de todas as coisas. Desde que a organização da TJ acredita que Jesus é um ser criado, eles inseriram a palavra outro para mostrar que Jesus era antes de tudo outras coisas, implicando que ele também fosse um ser criado. Existem duas palavras, no grego, traduzidas como outro, heteros e alos. O primeiro significa outro de uma coisa diferente, ou seja, de natureza diferente. O segundo significa outra coisa da mesma natureza ou do mesmo tipo. Nenhum dos dois é usado nesta seção da Escritura. As TJ mudaram a Bíblia para torná-la adequada à sua teologia aberrante. João 1. Eles traduziram erradamente este versículo como um Deus. Novamente, isto é porque eles negam quem Jesus é e devem mudar a Bíblia para que ela se torne adequada à sua teologia. A versão das TJ está assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Hebreus 1:6. Neste verso eles traduziram a palavra grega para adoração, proskuneo, como reverência. Reverência é uma palavra que significa honra, mostra respeito, até curvar-se diante de alguém. Já que, para eles, Jesus é um ser criado, então ele não pode ser adorado. Eles tiveram de fazer isto em outros versículos a respeito de Jesus. Mt 2:2, 11. 14:33, 28:9. Hebreus 1:8. Este é um versículo onde Deus Pai está chamando Jesus de Deus, mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Já que os TJ não concordam com isso, de novo, eles alteraram a Bíblia para que ela se adequasse à sua teologia. Eles traduziram o verso como: Deus está no seu trono. O problema com a tradução das TJ é que esta passagem é uma citação do Salmo 45:6 que, no hebraico, só pode ser traduzido como: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Para justificar a tradução do NT, eles atualmente também trocaram a tradução do Antigo Testamento. A tradução do Novo Mundo é horrível. Ela mudou o texto para se adequar à sua própria teologia em muitos lugares. Mas antes que você pense que estou apenas mencionando o que outros disseram, eu estudei grego bíblico por 412 na faculdade e no seminário. Adicionalmente, eu tive 2 anos de hebraico bíblico. Eu sei, por exame, que a tradução do Novo Mundo é corrompida pela visão não cristã e não bíblica da sociedade. Mateus Lick Tradução, Vinícius Torres. Bíblia na linguagem de hoje. Versão, traição ou tapeação. Pedro Monteiro de Almeida. Introdução 1. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Prov 35:6. O ataque satânico contra a palavra de Deus remonta ao Jardim do Éden. A primeira intervenção de Satanás na história foi adulterando e pondo dúvida na palavra de Deus. Nascia a primeira Bíblia na linguagem de hoje. O primeiro pecado de Eva foi o de aceitar a suposta palavra de Deus modernizada da boca do diabo. Séculos mais tarde, Satanás recorreu novamente às Escrituras para tentar o Mestre Jesus em Mateus 4:11. Com o passar dos séculos, após a consumação da revelação de Deus no Apocalipse, o ataque satânico ficou mais bem elaborado, usando supostos crentes e sociedades bíblicas. Nasciam versões mais pops, mais adequadas, mais ao estilo das bancas de jornal. 2. Histórico vergonhoso. No final da década de 60, a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, que é a filha da apóstata Unité Bible Societies, UBS, se preparava para o lançamento da Bíblia Pop. A diretoria da SBB, reunida no dia 24 de outubro de 1967, resolveu autorizar a composição de uma comissão paritária, formada de elementos da Igreja Católica e de evangélicos, para o estudo da possibilidade de tradução conjunta do Novo Testamento circular da SBB, de 15 de fevereiro de 1968. Se o ecumenismo é uma abominação ao Senhor, já se conclui que os envolvidos com esta ideia eram rebeldes e apostatas. A SBB produziu então a infame Bíblia na linguagem de hoje, BLH, a segunda maior catástrofe bíblico-teológica em língua portuguesa, só perdendo para a perversão Mundo Novo das Testemunhas de Jeová, mas não por muito, pois o texto grego pervertido que baseia ambas é o mesmo, o famigerado Esticotort. 3.
A filosofia da mediocridade. Bastaria o início claramente corrompido para qualquer crente sério rejeitar esta versão. Porém vamos adiante e analisemos os argumentos ridículos que se usam para defender a Bíblia na linguagem de hoje. BLH. 3.1 A BLH é mais moderna. Verifica-se hoje uma decadência vocabular. É a geração das gírias, dos monossílabos, sem palavras. Nesse embalo, a BLH presta um grande serviço à tendência do momento, esvaziando e alterando o vocabulário bíblico. 3.2 A BLH é mais fácil de entender. Gerações e gerações de crianças e analfabetos entenderam e se converteram ao escutar a palavra de Deus. Existem pessoas que aprenderam a ler sozinhas, apenas de posse da Bíblia revista e corrigida de Almeida, que possui mais de 300 anos. Não precisamos de uma versão com linguajar medíocre e tendencioso. Por acaso a palavra sangue não é conhecida? Por que substituí-la por morte? Barca de Noé. Eb. 11:7. Não teriam traduzido kibotos arca no grego, por barca para insinuar o espúrio dilúvio local. Barulho do gongoncor. 13:1. A mensagem da BLH é a de insulto à inteligência das pessoas privando-as de crescer. 3.3 A BLH é mais compreensível para crianças, jovens e para o analfabeto. Na verdade, a BLH avilta as palavras bíblicas, massifica-as. Até o pobre analfabeto quando conversa com o seu doutor se preocupa em evitar, tanto quanto lhe é possível, certos termos e linguajar do seu vocabulário. Por acaso se colocariam termos próprios dos malandros, dos traficantes, das prostitutas? A palavra de Deus anuncia as boas novas de reconciliar o homem com Deus, de elevar o homem na direção do seu Criador e não de descer mais ainda. 4. Erros grosseiros e omissões. Dentre as centenas de erros se destacam apenas alguns devido à limitação de espaço. Mate. 1:25 Omitiram a palavra primogênito para reforçar a falsa doutrina católica de que Maria morreu virgem. Mate. 16:3-4 Omitiram as palavras hipócritas e adúltera. Mate. 16 e 18 Colocaram a palavra igreja com I maiúsculo para uma associação com a Igreja Católica. Mar. 1 Omitiram a expressão Filho de Deus. Ju. 1:14. 18, 13 e 16, 18. Substituíram criminosamente a palavra unigênito gr, monogenes, por único rom. 1:29 Omitiram a expressão prostituição. Rom. 1:31 Omitiram a expressão irreconciliáveis. Tim. 13 e 16 Trocaram criminosamente a expressão Deus se manifestou em carne por ele apareceu como ser humano. Tito 2:7 Omitiram a expressão que eles detestam. Na doutrina mostra incorrupção. Tiago 4:4 Trocaram a expressão adúlteros e adúlteras por gente infiel. 1 João 4:3 Omitiram criminosamente a expressão que Jesus Cristo veio em carne. Apoc. 1:11 Suprimiram eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Etic. 5. Conclusão. A BLH, que nasceu no coração de homens ecumênicos, está saturada de expressões da nova era, linguagem macia, politicamente correta, para não ofender as pessoas indução a doutrinas falsas. De tão desfigurada, transformou-se numa monstruosa colcha de retalhos de apostasia. Sob a desculpa medíocre de popularizar o texto, são severamente atacadas doutrinas fundamentais da fé cristã como a realidade do inferno, infalibilidade e inspiração da Bíblia, perfeição de Deus, divindade de Cristo, trindade, morte vicária de Cristo, etc. As omissões contam-se a centenas. As adições danificam criminosamente o sentido do texto sagrado manipulando-o conforme o arbítrio herege dos seus idealizadores. Pela sua inclinação ecumênica esta obra significa mais um passo na direção da apostasia dos cacangélicos, do grego kakos igual mal ruim, em direção aos braços da religião católica romana. A BLH não é a palavra de Deus e os crentes sérios que zelam pela verdade devem rejeitar essas heresias e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. O prezado leitor poderá confiar no único texto fiel da palavra de Deus em português que é distribuído pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é também distribuído pelos Gideões Internacionais. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. 2 Cor. 2:17 E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Apoc. 22:19 Bibliografia Bíblia Sagrada, edição corrigida e fiel de Almeida, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, 1995. Bíblia na linguagem de hoje da SBB, 1988. A Bíblia Traída, Pr. Aníbal Pereira Reis.
1976 A Bíblia na linguagem de hoje. Artigo. Júlio Carrancho. 1999 Expondo os erros da ANVI. Folheto. 1999 Bíblias falsificadas. Artigo do jornal Desafio das Seitas. Mari Schultze. Maio 2000. Modern Bible Versions. Davi Cloud. 1994 Tiliving Bible. Blessing or Curse. Davi Cloud. 1991 In Oliands on God's Holy Book. A Report on United Bible Societies. Davi Cloud. 1985 16 categorias de Bíblias. Como prometeu, Deus não só a inspirou como também preservou a Bíblia perfeitamente. J por J. Tio por tio. SL 1267. 1978. 33:1. 105. 111:78. 117:2. 119:89. 152. 160. 138:2b. IS 48. 59:21. MT44. 5:18. 24:35. LC 16 e 17. PD1 e 23. 25. AP 22 2.18-19. Sendo perfeita, esta preservação tem que ter sido contínua. Sendo para nosso proveito, tem que ter sido aqui na terra, em uso incessante, pelos fiéis. Roma é seu oposto. O Senhor Deus fez isto através do texto tradicional, TT, isto é, através do texto massorético do VT e através do textus receptus do NT. No NT, este TT representa a esmagadora maioria dos mais de 5.000 manuscritos hoje sobreviventes do NT. Em grego, manuscritos que basicamente concordam entre si foram ininterruptamente usados, quer em grego ou fielmente traduzidos, por todas as igrejas fiéis. Roma é seu oposto, passando por Antioquia, Ásia Grega, pelos valdenses, desde os anos 120 até próximo à Reforma, etc. Depois da invenção da imprensa, este texto foi publicado por Erasmo e Beza, Stepanus, os irmãos Elzevir, a comissão da KJV, e Scrivener, texto perfeito, publicado pela Trinitarian Bible Society Rock. O TT passou a ser adotado por todas as traduções para todos os idiomas. Por todas as igrejas protestantes. Podemos dizer que há 16 categorias de Bíblias em português. Eram 7. Mas a ação do Pr. Fridolin Jansen complicou toda a cena. Da melhor para pior elas são. Como identificar e marcar as Bíblias falsificadas. Outros put a counterfeit Bíblia. Pessoas, nos, escrevem e perguntam a respeito de alguma certa versão da Bíblia. Ora, como podem ser encontradas no mercado atual mais de 200 diferentes traduções em inglês, uma tradução é um diferenciado conjunto de palavras, sem contarmos diferenças de papel, nem de tipografia, nem de encadernação. E como uma nova tradução está sendo lançada no mercado a cada 6 meses, é difícil analisarmos individualmente e separarmos as Bíblias de Satanás daquelas que são a pura palavra de Deus. Por isso, e para ajudar os crentes que nos escrevem, criamos 25 testes muito simples e que permitem, rápida, fácil, e seguramente, identificarmos e marcarmos quais Bíblias são falsificações que, em última análise, procedem de Satanás. Se qualquer tradução falha em basta somente dos seguintes testes, então ela é uma das Bíblias falsificadas, procedentes de Satanás. A seguir, para sua comodidade, transcreveremos em a sua pura e genuína palavra de Deus, em inglês. Ela é a KJB, a King James Bible Authorized Version de 161, ainda hoje impressa exatamente como na primeira impressão, com diferença apenas de algumas adaptações para mudanças nos modos de soletrar certas palavras. Em português, ela é a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, fiel herdeira da Almeida 1681 e 1693. Compare mesmo, a verdadeira palavra de Deus com a Bíblia que você usa ou que quer avaliar. Nota: de modo nenhum estas são todas as falsificações e fraudes e corrupções encontradas nas Bíblias falsificadas. Há milhares dessas tais distorções. Esta é somente uma simplificada e abreviada lista de rápida checagem. Cheque sua Bíblia e veja se ela é uma falsificação. Mateus 9:13 número id, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Número MT 9:13 ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas eliminam, aqui,
que Cristo chama o pecador ao arrependimento. Arrependimento é indispensável à salvação. Não existe verdadeira salvação sem verdadeiro arrependimento. Quem tem interesse em falsas conversões, sem arrependimento? Quem, senão? Ponto de interrogação. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para. Eu não vim chamar os que são justos, mas pecadores. 2. Mateus 20:16. Número assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Número MT 20:16. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas estipam, aqui, importantíssima parte da doutrina da salvação, mais especificamente, as doutrinas do chamamento e da eleição. No aspecto que muitos são chamados, mas somente poucos são escolhidos. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para. Os últimos serão primeiros e os primeiros, últimos. 3. Mateus 20:20. Número então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, e fazendo-lhe um pedido. Número MT 20:20. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas removem as palavras adorando e roubam a adoração do Senhor Jesus Cristo. Algumas substituirão adorando por ajoelhando-se ou ajoelhando-se diante. Contra tais Bíblias falsificadas está o fato que apenas simplesmente ajoelhar-se ante Jesus não é o mesmo que adorá-lo como Deus que ele é. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para prestando homenagem. 4. Mateus 26:28. Número porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Número MT 26:28. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas substituem a frase Novo Testamento pela frase genérica Novo Acordo ou Novo Pacto. Este é um ataque óbvio à palavra de Deus escrita. É interessante que, embora as Bíblias falsificadas removam a frase Novo Testamento, eles não intitulam os seus Novos Testamentos como Novo Acordo ou Novo Pacto. Por quê? Os falsificadores sabem que eles não poderiam vender a falsificação deles mantendo o título Novo Acordo ou Novo Pacto na capa. Portanto, como qualquer bom falsificador, eles dissimulam, disfarçam seu crime. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para. Meu sangue do pacto. 5. Lucas 4:4. Número Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Número LC 4:4. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas removem a última metade de Lucas 4:4. Mas de toda a palavra de Deus. Isto é um outro assalto à palavra de Deus. Em Lucas 4:4.
O Senhor Jesus Cristo está citando Deuteronômio 8:3. Os falsificadores creem que o Senhor Jesus não sabe o que Deuteronômio 8:3 diz. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para. O homem não deve viver só de pão. 6. Lucas 4:8. Número. Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Número. LC 4:8. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas removem as palavras vai-te para trás de mim, Satanás. Aqui o Senhor Jesus Cristo abertamente repreende Satanás. Mas as Bíblias falsificadas não repreendem Satanás. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para. Em resposta, Jesus disse-lhe: Está escrito, 7. Lucas 6:48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. LC 6:48. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas adulteram. Aqui, para bem construída. Aplausos para o homem, não para a rocha. Mais uma vez eliminada. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para. Por ter sido bem construída. 8. Lucas 16:23. Número. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. Número. LC 16:23. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas recusam traduzir a palavra grega Aides. Em vez de traduzir Aides pela palavra inferno, a falsificação transliterará a palavra grega Aides para o português Hades. Por este embuste, a falsificação tenta extinguir as chamas do inferno. Hades não é inferno. Infernos são chamas, tormentos, choros e prantos, completa escuridão, para sempre. Hades é um lugar de purificação, segundo a Nova Era, ou é um local de fantasia, da mitologia grega. O Hades assírio é uma morada de bênçãos com céus de prata chamados Campos Felizes. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para. No Hades. 9. João 13:15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13:15. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas eliminam. Aqui, que o descrente perecerá e irá para sofrimento literal e consciente e eterno e terrível, no lago de fogo. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia.
sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para todo o que nele crer tem a vida eterna. 10. João 6:47 Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6:47 ACF, Almeida Corrigida Fiel, para agrado dos universalistas, que pregam que todos serão salvos, por variados caminhos, por muitos salvadores. Muitas Bíblias falsificadas eliminam, aqui, que temos que crer em Cristo, crer total e somente nele, crer literalmente de todo o coração em tudo que a Bíblia diz sobre ele. Bastaria crer em qualquer alguém ou qualquer algo. Fé em fé, crer em crer. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para quem crê tem a vida eterna. 11. João 14:16 Número eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Número Ju 14:16 ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas mudam o Espírito Santo de ser o amoroso e solícito Consolador, para simplesmente ser um outro ajudador, conselheiro. Ora, isto não exige compaixão, nem amor, nem solícito cuidado. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para ele vos dará outro ajudador. 12. Atos 4:27 Número porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Número AT 4:27 ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas mudam a declaração deste verso, que o Senhor Jesus Cristo é o Filho Santo do Pai, para a declaração que o Senhor Jesus Cristo é o Servo Santo do Pai. Esta é uma sutil, veja Gênesis 3:1, e esperta negação da divindade do Senhor Jesus Cristo. As Bíblias falsificadas fazem isto novamente em Atos 4:30. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para o teu santo servo. 13. Atos 8:37 Número e disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Número AT 8:37 ACF, Almeida Corrigida Fiel. Algumas Bíblias falsificadas completamente removem este maravilhoso versículo, e muitos outros. Atos 8:37 mostra o eunuco etíope sendo salvo. As Bíblias falsificadas impedem este nobre etíope de ser salvo. Algumas Bíblias falsificadas são um pouco mais sutis. Elas não removem o versículo do texto, mas adicionam uma nota de rodapé questionando o versículo e plantando uma semente de dúvida. Soa familiar? Sim, tem Deus dito. Muitas Bíblias falsificadas também removem os inteiros versículos. Mateus 17:21, 18:11, 23:14, Marcos 7:16, 9:44, 9:46, Marcos 11:26,
15 e 28, Lucas 17 e 36, 23 e 17, João 5 4, Atos 8 e 37, 15 e 34, 24 7, 28 e 28. Romanos 16 e 24 e 1 João 5 7. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para verso omitido. Sua Bíblia pode destruir através de colchetes, vírgula ou de nota de rodapé. Quem desconhece que colchetes, em termos francos, significam um número, incluímos estas palavras só por razões comerciais e para enganar os cegos desinformados tolos que ainda creem na Bíblia tradicional. Mas estamos convictos que tais palavras não são inspiradas. Elas serão suprimidas quando tivermos mais coragem e honestidade. Números, _14. Atos 17 e 29 Número sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Número At 17 e 29 Acf, Almeida Corrigida Fiel. As Bíblias falsificadas mudam divindade para doutrinada. A nova era de natureza divina é o ser divino. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para o ser divino. _15. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. At 20 e 28 Acf, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas, Anvil fazem nota de rodapé, adulteram. Aqui, Deus para Senhor. Muitas Bíblias falsificadas, não Anvi, adulteram com o seu próprio sangue para com a morte sacrificial do seu próprio Filho. Ao todo, extirpam uma das maiores provas da divindade de Cristo. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para o sangue do seu próprio Filho. _16. Romanos 6 e 22 Número mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Número RM 6 e 22 Acf, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas rebaixam os crentes da posição de voluntários, amorosos servos de Deus para o cruel escravizado ou escravos de Deus. As Bíblias falsificadas descrevem meu pai como um proprietário de escravos e seus preciosos filhos como escravos. Oh, quão contrário e perverso para o caráter do meu amoroso e maravilhoso Pai do céu. Isto é feito muitas vezes nas Bíblias falsificadas. Isto é um absurdo que nos choca, porque a primeira parte de Romanos 6 e 22 diz, libertados do pecado. E, de acordo com as Bíblias falsificadas, nós, agora, somos escravos. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová,
que adulterou para vos tornastes escravos de Deus. 17. Romanos 14:10, 12 número 10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu, também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Número RM 14:10, 12 Akif, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas adulteram, aqui, mudando o tribunal de Cristo para tribunal de Deus, assim destruindo uma grande prova de que Cristo é Deus. O mesmo Deus do verso 12 é o juiz do julgamento de todos, Jus 5:22, dos crentes, para galardoamento, e dos perdidos, para eterno sofrimento. Seja sincero e corajoso. Transcreve este verso de sua Bíblia, sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para a cadeira de juiz de Deus. 18. 1 Coríntios 1:21. Número visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Número 1 com 1:21 Akif, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas mudam pela loucura da pregação para pela loucura do que foi pregado ou pela loucura da mensagem pregada. As enganosas Bíblias falsificadas mudam a coisa a que se loucura se refere, que é o ato de pregar, para a mensagem contida na pregação, o Evangelho do Senhor Jesus. Não há nada de loucura sobre a mensagem de Jesus Cristo. Ela é a mais elevada e a mais razoável mensagem da história do universo. 1 Coríntios 1:18 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Isto nos faz imaginar, porventura aqueles que publicam estas Bíblias falsificadas são salvos. Seja sincero e corajoso. Transcreve este verso de sua Bíblia, sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para a tolice do que se prega. 19. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Número 1 Cu 6:9-10 Akif, Almeida Corrigida Fiel. As Bíblias falsificadas mudam a palavra efeminados para homossexual ou prostitutos masculinos. Isto enfraquece a séria reprovação contra mesmo que seja apenas aparência ou maneirismo. Refeminado, para ser uma reprovação apenas ao ato sexual de homossexuais. Seja sincero e corajoso. Transcreve este verso de sua Bíblia, sublinhando, 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 sublinhado. J. Sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB. J. Ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para nem homens mantidos para propósitos desnaturais. 20. 2 Coríntios 2:17. Número porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Número 2 Cu 2:17 Akf, Almeida Corrigida Fiel. As Bíblias falsificadas mudam a palavra falsificadores da palavra de Deus para mascateadores, ou vendedores, da palavra de Deus. Um aparente esforço pelos falsificadores para esconder o fato de que eles estão falsificando a palavra de Deus. Mas isto não vai funcionar. Deus sabe o que eles estão fazendo. Seja sincero e corajoso. Transcreve este verso de sua Bíblia,
sublinhando, 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 sublinhado. J, sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para vendedores ambulantes da palavra de Deus. Ponto. Traço 21. Colossenses 1 e 14 número em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Número CL 1 e 14 ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas removem a frase através do seu sangue. Mas salvação é somente através do seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Hebreus 9:22. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J, sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para mediante quem temos o nosso livramento por meio de resgate, o perdão dos nossos pecados. Traço 22. 1 Tessalonicenses 5:22 número abstende-vos de toda a aparência do mal. Número 1 TS 5:22 ACF, Almeida Corrigida Fiel. As Bíblias falsificadas mudam toda a aparência do mal para cada forma ou tipo de mal. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J, sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para toda forma. Traço 23. 1 Timóteo 13:16 número E. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Número 1 TM 13:16 ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas mudam a crucial palavra Deus para um não qualificado, vago pronome ele. Este é o mais claro versículo na Bíblia que declara que Jesus Cristo era Deus manifesto na carne e as Bíblias falsificadas o destroem. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J, sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para ele foi manifestado em carne. Ponto. Traço 24. 1 P22 número desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Número 1 P22 ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas mesmo dirigindo-se aos que são eleitos. 2, e redimidos. 1:18, e de novo nascidos. 1:23. Adicionam, aqui, por ele vades crescendo para a salvação ao final do verso, favorecendo o ensino herético que salvação vem por um processo gradual de crescimento. Seja sincero e corajoso. Transcreva este verso de sua Bíblia. Sublinhando, 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 sublinhado. J, sua Bíblia é a pura palavra de Deus. Compare bem com a ACF ou a KJB, J, ou é muito semelhante à Bíblia dos T. Jeová, que adulterou para crisais para a salvação. Traço 25. Apocalipse 1:5 número E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha,
o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Número A.15 ACF, Almeida Corrigida Fiel. Muitas Bíblias falsificadas mudam as maravilhosas palavras "em seu sangue nos lavou dos nossos pecados", para "liberta-nos" ou "livra-nos dos nossos pecados". Apocalipse 1:5 é o único versículo na Bíblia que diz que você é lavado no sangue, e as Bíblias falsificadas o destroem. O que pode lavar meu pecado? Nada senão o sangue de Jesus. Seja sincero e corajoso. Procure Bíblias do ano de 1994 e 1995 e compare com sua Bíblia Sagrada atual. Seja edificado na verdade.